Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoas queridíssimas, muito querida. Eu acho assim, ó, muito obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês aqui comigo, né? Quem ama de plantas e flores, jardim, por esse carinho e tá aqui me acompanhando. Ontem eu prometi que as regras da adubação para ter um jardim lindo, encantador. Muito bem. E depois, outra coisa, eu quero te convidar também para o Telegram, meu canal novo no Telegram, para ficar por dentro de todas as novidades, né, com conteúdos exclusivos sobre plantas e flores. É muito legal, tá bom? Bom, ó, então vamos falar sobre as regras da adubação para ter um jardim lindo, encantador, ok? Eu vou ler aqui os tópicos, né, que eu escrevi, para não esquecer de nadinha. Olha só, se você tem um tempinho aí, pode pegar um papel, uma caneta e anotar todos os tópicos que vai ser muito legal. Olha só, tem os benefícios da adubação para ter um jardim lindo, o que é adubação, como escolher o adubo correto para as plantas, por que é importante adubar, principais erros ao adubar as plantas. Tem como fazer adubo natural? Tem como. Quanto de adubo é necessário para a planta? Onde colocar o adubo? Direto na planta? Fica aí até o final que vai ter muita coisa boa para você aprender, anotar e ficar expert no assunto. Passo a passo para adubar bem a planta também, ok? Então vamos lá. Para o primeiro tópico, então, eu tomei nota aqui de algumas coisas para a gente não se perder e eu falar tudinho para vocês, tá? Então vem o primeiro, que são os benefícios, né, da adubação para ter um jardim lindo. Bom, a adubação traz muitos benefícios, né, para ter um jardim lindo. Por exemplo, a planta fica muito mais saudável, fica protegida e não tem tantas doenças, porque planta bem adubada é planta saudável, certo? Bem, a planta ela fica mais nutrida, mais forte, mais bonita e mais florida. Tem tudo de bom, sabe? Bom, ela melhora também no crescimento e no desenvolvimento do botão e das flores. É assim, é notório, é fato, é importante você saber como usar também, porque só traz benefícios. Só não traz benefícios se você não souber usar corretamente. E não usar também. Tem muitas pessoas que chegam aqui, por que as plantas que eu compro na floricultura vem tão bonita, tão saudável, tão verdinha, tão florida? Chega em casa e elas morrem ou ficam tristes, não dá mais flor. Faltou adubação. Um dos motivos, né, que a planta acaba estragando é falta de adubação, certo? Um bom fertilizante também, né? Bom, então, agora, toda planta precisa, né? Toda planta ela precisa contar com alguns nutrientes, né, para se nutrir e assim crescer forte e saudável, certo? Senão a formação dela não é possível, porque na terra em geral, só na terra, ela não tem todos os nutrientes, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Então, para haver um equilíbrio, é importante colocar, certo? No Brasil tem um solo típico, mas depende da região, certo? Então, oscila bastante, né? O que é adubação? A adubação é o seguinte: toda planta precisa contar com alguns nutrientes, sem os quais a sua formação biológica não acontece, né? Então, ela fica incompleta, que nem eu falei agora. Certo? Os fertilizantes, sejam os minerais ou os orgânicos, eles são compostos e que desempenham a função, né, muito importante, né, para o desenvolvimento das plantas. E aí é o seguinte, ele consegue ajudar no desenvolvimento da germinação de semente, de produzir as folhas, né, as flores também. Isso tudo colabora para que isso tudo aconteça, né? Sozinho, somente lá com a terra tradicional, ela até pode dar, porém demora mais um pouco ou às vezes nem dá, certo?
Como escolher o adubo correto para as plantas? Hoje, no mercado, gente, é incrível a quantidade de fertilizante, ou adubo, como queira chamar, específico para as plantas, né? Existe, por exemplo, bem específico mesmo. Se tu quer para gramado, tem específico para gramado, para samambaias, para as orquídeas, né? Tem também específico para as flores, tem específico só para os verdes, tem específico para as palmeiras. Sabe aquela palmeira Rafis, ó, que está feia, danificada, sem brilho, sem graça? Pode estar faltando N produtos, N fatores, por exemplo, melhor dizendo. Um dos produtos pode ser o fertilizante, mas claro, posição solar, né, claridade, aguinha, dreno, tudo que eu já falei toda semana. E aí, completando com fertilizante, a planta fica assim estupendamente linda, certo? É isso que faz a diferença entre uma planta fertilizada e uma planta não fertilizada, tá? Então, por que é importante adubar, né? Sim, para que ela cresça, desenvolva, né? Com todos os nutrientes que ela precisa para crescer. Tudo que ela precisa, quer e merece. Né? Que nem nós, por exemplo, nós seres humanos, para a gente crescer forte, saudável, ficar mais resistente às doenças, às gripes, né? A gente precisa comer frutas, legumes, né? Feijão, arroz e tal, diversificar essa alimentação. E as plantas não são diferentes. As plantas sempre precisam de nutrientes para completar o desenvolvimento dela. Sem isso não é possível, certo? Muito bem. Principais erros ao adubar as plantas. Bom, eu vou voltar aqui um pouco, porque é importante falar uma coisa que eu já falei um tempo atrás, mas eu vou voltar a falar, que é uma coisa bem pessoal minha, assim, né? Por exemplo, eu, há anos atrás, era muito assim, dura, rígida em relação aos fertilizantes químicos. Eu queria só o natural. Eu era assim, meio natureba, né? Queria só o natural. E era muito rígida mesmo, sabe? Depois de fazer curso na agronomia, por exemplo, lá tinha professores capacitados e me provaram por A mais B que o fertilizante ele tem os micros e macros nutrientes, são completos, né? Por mais que você queira fazer os caseiros, nada contra. Eu sou bem a favor, gosto também, utilizo, é legal, né? Até recomendo aqui, o pessoal que me acompanha sempre sabe que eu gosto de dizer, usa a cinza da madeira, por exemplo, no inverno. No inverno, é necessário colocar a cinza da madeira. Que coisa mais natural? Né? E é rico em potássio. E potássio no inverno, enquanto as plantinhas estão lá, parece que estão, né, meio que dormindo e tal, elas estão com a cinza da madeira, que é rico em potássio. O potássio, ele por exemplo, ele fortifica o botão, fortifica o fruto, né? Todo aquele fruto, por exemplo, que está querendo se desenvolver, não consegue, ele racha e cai antes do tempo, antes de crescer totalmente, né? Ou a roseira que está querendo formar o botão com uma força assim total, né? E ela quer e não consegue, cai. É falta de potássio no inverno, sabe? O potássio, se você colocou no inverno, ainda dá tempo, gente. Pode correr lá, não põe fora a cinza da madeira. Você pode queimar a cinza, a madeira no fogão a lenha ou na lareira. Não vai queimar na churrasqueira. Eu não recomendo. Tem gente que já disse para mim que, mas eu faço a prática dessa cinza da madeira do churrasco que entrou em tantos graus, não sei o que, não sei o que. Eu não recomendo. Já fizeram, experimentaram, deu certo, mas vai que, né, cai uma quantidade de sal gigante que não queimou o suficiente e aí queima a sua planta. É melhor sem cera do churrasco, ok? Muito bem, então você pode usar a cinza da madeira no inverno para frutas, flores, tá? E chega a primavera, gente, você vai ver a grande diferença, certo? Muito bem. Esse natural aí é muito, muito certo. Eu uso a Pro e recomendo, tá? Então,
E aí, ao usar os adubos, os outros, os químicos, que são super confiáveis, né? Hoje no mercado tem muita coisa boa aí, né? Nos provando que uma planta bem adubada tem uma saúde perfeita, inclusive com flores perfeitas. Toda semana eu mostrei, porque está sempre aqui na minha mesa, vou mostrar de novo, né? Que essa calandiva aqui, por exemplo, ó, ela tá linda, maravilhosa, não é de graça não, isso aqui tem muito cuidado, a quantidade correta de água, a quantidade correta de sol, a quantidade correta de sombra, a quantidade correta de fertilizante, certo? O solo misturadinho com matéria orgânica, que também é muito legal, tudo isso contribui. Então, o fertilizante sendo colocado de maneira correta é muito importante. O que eu falo correta? Porque cada vez que você adquirir um fertilizante, primeiro usar. É importante. Mas antes de usar, leia no rótulo de cada fabricante. Cada fabricante tem a sua dosagem. Não pode pensar que vai botar um pouquinho mais. Ah, não, vou botar o dobro porque vai dar mais flores. Negativo. Vai queimar, certo? Então, quase tudo nessa vida é assim, né? Tudo que você, por exemplo, usar de forma inadequada, por exemplo, pode trazer problemas. E para não trazer problemas, o bom é utilizar o fertilizante da maneira correta, como diz o fabricante. Ele diz uma colherinha para 1 litro d'água ou para 2 litros d'água, obedeça, certo? Porque o fertilizante não é diferente. Vai também causar algum dano se usar com a forma que ele te manda usar de forma errada, tá? Então é muito, muito importante mesmo usar assim de forma bem correta mesmo. Eu sempre gosto de dizer que é demais prejudica, né? Então com o fertilizante não é diferente, ok? Bom, o que eu posso dizer aqui para você? Bem, isso eu já falei. Tá, agora os erros. Vamos lá. Os principais erros de adubar as plantas. Ao adubar, os principais erros. Bom, utilizar de qualquer jeito, né? Que eu estava aqui recém comentando da dosagem. E usar sem ler as instruções, sair usando. Ou então comprou aquele fertilizante lá no mercadinho que estava sem instruções. Mas pergunta para quem vendeu. E tu sabe como eu devo usar? Se queimar, eu volto aqui, entendeu? É importante. Eu tive uma vez aqui na loja um baldinho que se quebrou, eu fiz isso. Eu dividi o resto que não caiu no chão, né? Porque quebrou a tampa, não queria deixar mais aberto. Peguei, subdividi, medi, pesei e tal, selei o saquinho. E aí eu falei, como é que se usa, né? Então, é uma responsabilidade de quem vende o produto sem as instruções recomendar para o cliente saber usar corretamente, né? Isso é muito, muito importante, tá? Outra coisa, né, é usar em horário de muito sol, por exemplo. Nossa, usar fertilizante em horas quentes demais, não recomendo. Jamais vai dar certo. Ele sofre com esse uso, assim, nesse horário, né? O ideal mesmo é lá nas primeiras horas da manhã, né? Que a planta fica totalmente o dia inteiro já, né? Fazendo efeito na hora fresca e não na hora de sol forte, né? Então, fazer uma superdosagem, né? Isso é um erro, assim, gravíssimo, que eu não recomendo. Eu gosto de repetir aqui para que você tenha essa clareza e nunca fazer essa prática, né? A dosagem a mais para fazer com que ela te dê mais flores. Nunca, jamais, tá? Adquira o produto, vá lá e usa corretamente. Outro erro muito comum aqui é tu adquirir um produto e usar uma vez e não usar, não vai dar certo. Realmente não traz resultado, ok? Isso é claro. Muitas pessoas vêm aqui comentar, mas eu usei fertilizante e não deu nada. Aí eu pergunto, quantas vezes tu usou? Como é que foi que tu usou, né? Qual foi a forma também? Porque muitas vezes, assim, é o seguinte, ó, tu compra o fertilizante, ele diz, mexe muito bem. Por exemplo, se é um pozinho, tu tem que misturar na água, mexe muito bem, tem que mexer muito bem mesmo, tá?
Então, tem os líquidos, tem os em pó, tem os granulados, tem os pastilhinha, né? Pastilhinha é fácil, só enfiar na terra. Ah, o pó, tu tem que misturar, né? E às vezes pode ser chatinho essa questão de misturar na água, né? Mas ele é mais rápido, o efeito. É impressionante. Tu passou de manhã, já de tarde, tu sente que a folha tá brilhosa, tá tenrinha, sabe? Ela mostra, assim, a diferença porque todo boa de manhã. É impressionante, parece mágica, assim. Mas se tu observar bem, tem grande diferença. Então, claro que os granulados é mais lento, mas é muito mais rápido do que o natural, por exemplo, tá? O natural que eu já vou falar aí agora, daqui a pouco, tá? Então, quando chegar, voltando ao assunto do pó, né? Quando chegar no finalzinho do pó, tem um pouquinho de pó lá que não se desmanchou, acrescenta mais água, mistura bem e coloca lá no maior vaso que tu tem, ou naquela planta lá no jardim onde ela já é grande, bem desenvolvida. Não vai botar numa planta meiga delicada ou mudinha pequena, recém-plantada, ou uma muda que mal se desenvolveu, esse restinho. Esse restinho mistura com mais água e coloca numa planta mais velha e maior, ok? Bem certinho? Bem esclarecido? Ah, então, é isso. Agora, tem como fazer adubo natural? Sim, tem como fazer sim adubo natural. Tem muita gente que faz N procedimentos naturais, né? Existe agora uma moda de usar o café, a borra do café, né? Mas eu vou dizer de carteirinha que eu usei para tirar essa dúvida, também pesquisei bastante, né? Claro que tem suas propriedades o pó de café, mas eu não recomendo, que já fiz por experiência própria, coloquei a borrinha de café no entorno ali, né? É, porque dizia que era bom e tal e coisa, mas enfim, a borra de café, ela é legal para você colocar lá na composteira, certo? Porque se você colocar bem assim, no solo inteiro em cima, ela cria uma camada durinha e ao colocar água ela não penetra, né, com muita facilidade. Sério. E até mosquinhas aparecem, engraçado. Então, pegue sua borra de café, que faz efeito sim, mas numa composteira. Composteira você pode criar até em casa dentro de um balde. Pode colocar, por exemplo, cascas de banana, casca de laranja, de maçã, restos de frutas e verduras, né? E botar a borra de café, a borra do chimarrão, que muita gente faz essa prática, mas lá dentro desse balde, ou num buraco no final do jardim, né? Ou então, numas composteiras que existe hoje, um kit pronto, né? Até tem umas gavetinhas, andei falando por aí esses dias também, né? Existe tudo no mercado hoje em dia, tá uma maravilha, gente. A facilidade que tá de cultivar plantas e flores, produzir seu próprio composto, tá uma facilidade incrível. Então, se você quiser usar a sua borra de café, utilize nesse procedimento. Claro que tem que ter uma camadinha, inclusive a borra de café, ela tira o odor, por exemplo, desse local das frutinhas e verduras, que ali começa a ficar com odor, né, ruim, fica assim, a fermentação mesmo do material ali, né, naturalzinho, começa a entrar em fermentação. E aí esse borrinho de café ajuda nesse processo do mau cheiro, por exemplo, né? Então é legal para isso. Aí quando isso daqui tiver já bem em decomposição, pode colocar uma camada de terra em cima também, pode colocar uma camada de palha. Essa palha que eu falo pode ser um corte de grama, né? Que ao varrer bem esse gramado, coloca ali, que ajuda bastante também para essa matéria orgânica ficar perfeita, assim, bem equilibrada, tá? E cinza da madeira também pode pôr ali. É bom, é rico. Bah, é muito legal. É rico em potássio. A casca de ovo também, né? Outra receitinha muito caseira, muito natural. A casquinha de ovo, porém também não recomendo colocar diretamente no entorno do vaso, que algumas pessoas colocam, porque o resultado não é ali, na hora, que nem a borra do café, que nem a borra do chimarrão,
que nem casca de banana e tal. Isso é feito para colocar numa composteira e ficar por 2 a 3 meses. Entrar nesse processo de até ficar um composto orgânico, né? Demora mais ou menos em torno de 2 a 3 meses, ok? Com essas camadinhas que eu falei também. Então, aí sim, tu pode fazer, porque a casca de ovos, por exemplo, ela é rica em cálcio, magnésio e potássio. Anotei aqui para não esquecer, eu acho muito, muito importante, tá? E na composteira, na composteira tu pode fazer assim, né? Conforme eu falei. Agora tem o meu caro que eu sou tipo perita no quesito, né? Porque o miocário foi quando eu larguei toda e qualquer dúvida que eu tinha um tempo atrás, no início da minha carreira, né? Bem jovem, achei que estava insatisfeita com o que eu achava que queria na minha vida. Quando eu decidi ter a minha paixão como profissão, eu fiz tudo que era curso, né? E um deles foi minhocário. Um minhocário que teve uma professora lá muito bacana, nos vendeu as minhocas da Califórnia, e vim com um cursinho para Guaíba muitos anos atrás e montei lá os canteirões gigantes de minhocário, pensando assim, meu Deus, vou revolucionar o Guaíba com um produto maravilhoso, e realmente é maravilhoso. Minhocário é bacana. Esse kit de composteira também dá para fazer o minhocário, certo? Sim, esse adubo natural, ele é bacana mesmo, fortifica as plantas. Porém, como eu tirei muitas análises do meu minhocário e eu fazia assim, a base do esterco de gado, né? Fazia também com os restos, resíduos da cozinha, né? Dos alimentos, menos carne, galinha, peixe, essas coisas não entram, tá, gente? Vamos deixar bem claro, não dá para botar bicho ali, né? Só produtos mesmo de frutas e verduras, né? E casca de ovo, lógico. E a palha e tal, todo o processo que tem que ter o minhocário. E as minhocas da Califórnia, que são minhocas específicas para o minhocário. Por que que elas são específicas? Porque a minhoca da Califórnia, elas são vermelhas e calminhas. Não tanto por causa da cor, tá? Mas por causa porque são calmas. Tu coloca na mão assim e ela realmente mal se mexe, gente. É muito legal. E o que que a gente quer é isso, porque ela fica comportada dentro do canteiro, comendo e se alimentando de tudo aquilo que tu colocou, né? E aí o cocozinho da minhoca passou pelo estômago dela, fez todo o processo. O cocozinho da minhoca, por incrível que pareça, é o humus de minhoca. E é sem cheiro e é maravilhoso para as plantas, certo? Porém, como eu levei várias vezes em laboratório para fazer, tirar o pH desse produto, né? Ele dava sempre equilibrado. O que é equilibrado? É como se você pudesse comparar, por exemplo, um NPK, que é o nitrogênio e fósforo potássio, um tipo 10-10-10 ou 20-20-20. Isso que dava o resultado do meu minhocário. Então, eu concluí que realmente ele era muito bom. Queria vender achando que ele valia ouro. Vale muito, mas não chega a ser tão ouro, tá? Então, depois, com o tempo estudando com esses professores lá da agronomia, aí me provaram por A mais B que realmente ele é bom, mas a gente tem que complementar nossa terra com o humus de minhoca e mais fertilizante rico em macro e micronutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. E isso é que a planta cresce, desenvolve, faceira, bonita, né? Sem pragas e doenças, porque as pragas e doenças não gostam de plantinha bem cuidada. Isso você pode anotar aí. Plantinha bem cuidada, as plantas chispam. Elas vão embora, vão procurar alguém doente para tomar conta. É bem assim, certo? Bom, aí depois é o seguinte. Outra coisa interessante, voltando aqui, a falar do café, né? Eu estava falando do café, e se você quiser fazer o uso somente da borrinha de café, então tem uma dica aqui. Você pode esperar de 4 a 6 dias a sua borrinha de café. E para usar no vasinho, não coloque ali como eu fiz, né? Eu fiz uma cobertura assim em cima, porque achando que aguando eu ia nutrir a planta.
Mas aí a água não entrava. E aí ficou essa coisa, cheia de bichinho, mosquinha, né? Então, se você esperar de 4 a 6 dias, aí você pega essa borra de café, mistura bem na terra, aí você pode plantar ela misturadinha na terra. Aí dá tudo certo, ok? Muito bem. Aqui ficou bem explicadinho, né? Tá. Então, outra coisa. Quanto de adubo é necessário para a planta? Agora aqui depende muito, né? Quanto de adubo? Olha só, depende para cada produto, né? Por exemplo, primeiro eu recomendo ler o fabricante. O fabricante até diz ali para vasos, para floreiras, para canteiros, né? Isso é para frutas, isso é para gramado. Ele explica detalhadamente. O cara estudou, pesquisou e fez a fórmula perfeita. Por isso que eu digo, hoje está muito, muito facinho, gente. Antigamente, tu comprava os produtos sem instruções. Tu tinha que te arriscar, aprender a usar. E eu queimei umas plantas, usar ureia, um monte de coisa. Usava e queimei um monte de coisa. Hoje não, tem tudo muito explicadinho. Dissolva não sei o quê. Use uma colher para não sei o quê, sabe? Tá uma maravilha. Então, leia, depende do produto que tu precisas. Tu tem para palmeira, o tamanho da palmeira, o tamanho do vaso, tudo isso é importante para te saber. Até isso na caixinha diz, né? Diz assim, no primeiro ano da frutífera, ou depois dos 4 anos na frutífera, tu usa a cada 120 dias, no começo tanto que tu usa, diz tudo explicadinho. Então, o quanto você precisa usar de fertilizante vai depender de uma série de coisas. Né? Repito aqui, o tamanho da planta, o tamanho do vaso, né? Para quê? Para as verdes ou para as flores? Porque para verdes tem aquela assim, aquele NPK, né? Não é dosagem, não, é a fórmula. Tem o 10, 10, 10 ou 20, 20, 20, porque é o equilibrado. A verde, né? As plantas que não produzem flores, né? Isso é assim, assim, generalizando, né? Depois, para as flores, tem dois que eu gosto muito, né? Que é uma fórmula também popular, digamos assim, né? É o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Até vou mostrar assim, ó. O nitrogênio, fósforo e potássio, porque o dedo de cima é o maior, né? Então, nitrogênio, o fósforo, que é maior, e o potássio, mas muitas vezes pode ser o contrário, nitrogênio, fósforo, potássio. Ó, o tamanho dos meus dedos, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio. Então, assim, ó, 4, 14 e 8. Ai, fica bem direitinho meus dedos. 4, 14 e 8. Ou então 6, 18, 12. 6, 18, 12 para as flores é sensacional. É maravilhoso. E sempre ler no rótulo, né? Sempre é importante ler no rótulo. É bem legal. É muito legal. E aí, por exemplo, esses que eu estou falando, que vem pronto, né, que são quimicamente produzidos, eles não têm só esses números, por exemplo, 4, 14 e 8. Existe ali os micro e macronutrientes, que são esses outros aqui, até anotei aqui para não esquecer, gente, são tantos outros. Olha só, existe o magnésio, o cálcio, o ferro, o enxofre, o zinco, o sulfato, o boro e cobre. São todos esses outros que ficam meio escondidinhos na forma. Só aparecem os grandões assim na embalagem, mas depois quando tu vira assim nas instruções, tu lendo com carinho, tu vai observar que também existe esse que eu acabei de ler. Então, é ou não é bacana? Tudo que a planta quer e merece para crescer, ficar forte e florida ou frutífera com frutos, né? É tudo de bom. Gente, agora eu não largo mão, porque é importante, é fundamental. Quer planta bonita e saudável, aposte num bom fertilizante e na dosagem certa. É importante, tá? Vamos ver agora aqui. Onde colocar o adubo? É a pergunta. Onde colocar o adubo? Muitas pessoas não sabem onde colocar o adubo. E direto na planta, diz aqui a pergunta. Muitas dúvidas vêm. E eu vou te responder. Nunca na planta. Nunca. Sempre na terra. Você tem que colocar o seu adubo na terra.
porque é na terra que estão as raízes. E das raízes vão para o caule, folhas e flores, certo? Isso você não pode esquecer. Nunca molhe suas folhas e suas flores com adubo. Jamais. Pode até queimar, estragar, danificar e você nunca mais vai recuperar. Certo? Então, adube suas plantas sempre na terra. Certo? Se tiver bem diluído, até pode ficar próximo do caule, não tem problema. Se você diluiu com clareza, com bastante dedicação. Agora, se você misturou de qualquer jeito, tem aquela borrinha toda lá no final e jogou perto da planta, pode também causar problemas. Tá? Muito bem. Muito joia. Sempre na terra. Agora, o passo a passo, né? Agora é o passo a passo para adubar bem a planta. Bem, para adubar bem uma planta, é necessário você primeiro entender qual é a planta, né? Qual é a planta que eu tenho, que eu quero adubar? São todas verdes ou tem verdes e tem flores? Escolha um adubo que dê para todas, por exemplo, existe. Hoje o mercado nos oferece também essa facilidade, tá? Então, escolher o adubo correto para determinada planta é legal, importante, certo? Depois, misturar corretamente, colocar a dosagem correta. Então, nas primeiras horas da manhã, ok? Não tem erro. É só usar e a alegria virá. É bem assim. Então, se você escolhe bem o adubo correto para a sua planta, eu vou te dar aqui uma coisa, uma solução para você achar que pode ser, ai, mas que preocupada, como é que eu vou acertar ou não? Uma dica aqui que eu vou te passar. Se você tiver na dúvida, por exemplo, tu tem lá um adubo em casa e não sabe se pode ou não usar para outra planta. Vamos supor que um dia tu tinha flores, queria comprar um fertilizante e para flores, né? E comprou um NPK lá, o 414-8, foi lá e também achou o 618-12 e usou para as flores. Porém, agora tu viu teus verdes. Ah, eu comprei uns verdes, comprei uns 2, 3 verdes e quero adubar também. Ai, será que eu preciso comprar outro adubo ou eu uso o mesmo? Mas então, por exemplo, se é um domingo, ou está chovendo, não conseguiu achar outro adubo para verde, se você tem de flores, não faz mal, você pode usar, não tem problema. Use naquela dosagem, leia nas instruções do fabricante, não é que eu posso dizer usar para sempre, mas naquele dia específico que você não pôde sair para comprar, ou estava chovendo, ou está domingo, está fechado, pode usar aquele dia. Não faça uma prática diária, né? Mas também não é grave, certo? Você tem que ler, entender a dosagem. E se quiser errar menos, use um pouquinho menos da quantidade de fertilizante só por esse dia que você não conseguiu achar. Aí, num outro momento, vai lá e compra o fertilizante adequado, certo? Mas se não tiver e está na hora de adubar, para não perder o período certo, que se diz em 15 dias, obedeça, vai lá e faça de 15 em 15 dias. Se é a cada uma vez por mês, vai lá e faz uma vez por mês. Então, não quero que você fique sem esta sequência de colocar, porque só assim vai te trazer o resultado. Se houver disciplina, persistência, né, com a colocação do fertilizante, aí que tu vai ver o resultado acontecer. Porque se você ficar espaçando por demais, aí não vem. Aí você começa a ficar até injuriada, pensa que não dá certo, que o produto não é bom, sabe? Tem que usar. Então, só pode pensar pode usar o que não é específico para aquela planta nesse momento que você não pode, só para não deixar sua plantinha sem aquela adubação que estava na hora de adubar. Você adubou todos para não deixar ela sem, senão vai se espaçar o tempo de uso, aí você vai sair lá não sei quando, sei lá se vai lembrar e tal, entendeu? Ok? Tudo certo? Tudo entendido? Eu acho que deu para entender, né, gente? Gente querida do meu coração, que ama plantas e flores,
né? E que me assiste aqui esses dias todos os dias, estou ficando sem voz já. Eu vou então me despedir com muito carinho, agradecendo de coração todos que participaram aqui nessa live de hoje. Muito obrigada, de coração, né? E quero também dizer que tem conteúdos novos chegando. Amanhã tem mais, às 18h30, de novo, né? E vai até sexta. E amanhã vai ser como compor as plantas para ter um jardim lindo. Então, não fique de fora. Esteja aqui às 18h30 para assistir mais uma live comigo, certo? Bom, e também quero te convidar para não esquecer de se inscrever no evento da próxima semana, né, que está no meu perfil. Vai lá e se inscreva. E também entre no meu canal do Telegram, ok? Muito obrigada e nos vemos amanhã. Um beijo. Tchau.